Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam, e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem, e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em O Homem que Ri, The Man Who Laughs, 1928. O frio corta a pele como lâmina. Um corpo pequeno é abandonado na vastidão branca, enquanto risos distantes ecoam como um deboche que não se vê. Anos depois, sob lonas gastas e luzes instáveis, um rosto adulto surge diante de uma multidão. O sorriso é largo demais, imóvel demais. Gwynplaine permanece imóvel por um segundo, enquanto olhos curiosos o consomem. Ao seu lado, Dea estende a mão no vazio, guiada apenas por sons e pela presença que reconhece sem ver. Ursus observa à distância, atento, desconfiado, como quem sabe que algo ali jamais poderá ser corrigido. O riso não muda, mesmo quando o silêncio se impõe, mesmo quando a dor se insinua nos gestos contidos, aquela curvatura no rosto insiste. A cada aplauso, algo se fecha por dentro. A cada moeda lançada, o corpo responde com um automatismo aprendido. O mundo pede alegria, o corpo obedece. A alma permanece em suspensão. O tempo avança entre estradas, palcos improvisados e noites geladas. O contato humano é mediado pelo espetáculo. O afeto, filtrado pela deformação. Quando portas se abrem para salões que nunca haviam sido imaginados, a mesma máscara atravessa espaços que não a reconhecem como humana. Nada se encaixa, nada se dissolve. Quando o ruído cessa, resta apenas o peso do próprio rosto. Dea percebe a mudança pelo silêncio prolongado. Ursus reconhece o perigo nos olhos que não conseguem acompanhar o sorriso. Algo foi quebrado cedo demais, e jamais voltou ao lugar. A luz incide de forma irregular sobre o palco improvisado. Gwynplaine avança alguns passos, inclina levemente a cabeça e sustenta o riso imóvel, enquanto o público reage com curiosidade e desconforto. Dea permanece sentada, mãos cruzadas, ouvindo cada som com atenção quase reverente. Ursus ajusta os objetos ao redor, mantendo o olhar atento ao ambiente, como se esperasse uma interrupção iminente. Há algo que se move por baixo da superfície. O sorriso parece mais antigo do que o próprio corpo que o sustenta. Enquanto Gwynplaine permanece exposto, forças silenciosas se rearranjam. O riso deixa de ser expressão e se torna sinal. Algo foi despertado e ainda não encontrou linguagem. O elemento que representa o inconsciente mais profundo manifesta-se no próprio corpo de Gwynplaine, transformado em território onde o coletivo inscreveu sua violência. O arquétipo da persona surge como máscara compulsória, imposta e irremovível, moldando a forma como ele é percebido e como aprende a existir. Ao mesmo tempo, o arquétipo da sombra começa a se condensar naquilo que não pode ser expresso. Dor, revolta, desejo de invisibilidade, produzindo uma cisão imediata entre aparência e vivência psíquica. Dea, ao amar sem ver, tensiona essa divisão ao tocar aquilo que o mundo se recusa a reconhecer. O si mesmo permanece distante, mas seu chamado silencioso aparece nos instantes de recuo, quando Gwynplaine evita o olhar alheio ou silencia diante de Dea.
Há uma totalidade possível insinuando-se por trás da máscara, ainda sem forma, ainda sem permissão para emergir. Os espaços são extensões desse conflito. O palco instável, as estradas abertas, a neve que apaga rastros, tudo reflete a ausência de abrigo psíquico. A trilha sonora rarefeita e os silêncios prolongados intensificam a sensação de suspensão, como se o mundo aguardasse algo que não consegue nomear. Mal sabia Dea que aquele sorriso escondia um abismo crescente. Pouco imaginava Ursus que a máscara já havia ultrapassado o limite do suportável. Portas se abrem para salões amplos, onde o eco dos passos parece julgar cada movimento. Gwynplaine avança por esses espaços com o mesmo rosto de sempre, agora observado por olhares que misturam curiosidade e desprezo. Dea sente a distância crescer, mesmo sem vê-la. Ursus percebe que o deslocamento físico trouxe consigo uma ruptura irreversível. Gestos antes automáticos ganham peso. O riso já não acompanha o ritmo interno. Ambientes antes precários agora se tornam opressivos pela rigidez. Cada escolha empurra Gwynplaine para um lugar onde o corpo é reconhecido, mas o ser permanece negado. A instabilidade se instala. O que antes era sobrevivência torna-se confronto silencioso. O movimento externo reflete um colapso interno que não encontra saída. As estratégias do ego de Gwynplaine se revelam na adaptação constante, na tentativa de cumprir expectativas alheias e manter controle sobre a própria exposição. Ele racionaliza a violência sofrida, transforma a dor em função. Mas essas defesas falham ao ampliar a distância entre consciência e vivência emocional. A tensão cresce à medida que o inconsciente mais profundo pressiona por reconhecimento. A sombra emerge nos impulsos contraditórios, na oscilação entre submissão e ruptura, na recusa súbita de ocupar o lugar que lhe foi designado. O que foi reprimido passa a dirigir escolhas, produzindo desconforto crescente e impossibilidade de retorno ao estado anterior. Essa trajetória dialoga diretamente com o mito de Tântalo, condenado a desejar aquilo que jamais pode alcançar. Assim como no mito, a proximidade com o reconhecimento apenas intensifica a privação, transformando promessa em punição contínua. O silêncio se impõe de forma definitiva. Gwynplaine permanece imóvel por um instante prolongado, enquanto Dea percebe a ausência antes mesmo de compreendê-la. Ursus observa sem intervir, consciente de que certas passagens não admitem retorno. Imagens do passado retornam transfiguradas. O riso que antes atraía olhares, agora pesa como sentença. Os espaços se esvaziam. O som do mundo parece distante demais. O percurso revela seu custo. Nada permanece intacto. A máscara cumpriu sua função até o limite. O processo de individuação mostra-se como fracasso trágico de integração. Gwynplaine não consegue reconciliar a persona imposta com a totalidade psíquica possível. As escolhas realizadas conduzem à perda definitiva da possibilidade de unificação, revelando o preço de uma existência vivida apenas como função simbólica para o coletivo. Complexos profundamente enraizados, formados a partir da violência inicial, condicionam repetições e decisões derradeiras. A ferida primária organiza afetos, conduz destinos e aprisiona a psique em ciclos de impossibilidade. O sorriso imóvel emerge como símbolo vivo. Não há expressão, nem disfarce, mas vestígio material de uma cisão irreparável. Sua potência ultrapassa qualquer explicação racional, operando como imagem arquetípica de um sofrimento que não encontra voz. A alquimia simbólica revela uma transformação sem ouro. O corpo transmutado em signo, a alma sacrificada para manter a ordem coletiva. O resultado é um mal-estar que não pertence apenas a Gwynplaine, mas ecoa como expressão de uma cultura que exige alegria enquanto produz mutilação. Quando a sociedade exige o riso, o que acontece com aqueles que só conseguem sobreviver em silêncio?
Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria O Homem que Ri, The Man Who Laughs, 1928.